Só R$29 para você ter acesso a centenas de treinamentos completados para turbinar teu currículo. É isso que você recebe assinando a Cyberclass. Com um treinamento, você já pode começar a ganhar dinheiro na semana que vem. Tem muita gente já conseguindo isso. E agora é sua vez, né? Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade. Você é de uma, digamos, de uma safra de comentaristas que é muito respeitada pelo público e pelos jogadores. É verdade. Que, por exemplo, eu vou citar o nome, claro, porque o Juninho, por exemplo, ele foi comentarista, ele foi um grande jogador, foi comentarista, mas ele comentava algumas coisas que não caía bem entre os jogadores. O pernambucano, né? Pernambucano. E antes também, a gente tem outros exemplos aí, que eu vou até conversar com você depois de algumas opiniões e tal, mas você, o Pedrinho, tem uma safra legal. O Ricardinho, o Paulo Nunes. Mas o Ricardinho já é mais antigo, eu acho. O Ricardinho já é mais... O Ricardinho já foi treinador também, ele tem essa vivência do fora de campo também, como jogador. Mas assim, eu comecei lá em Recife, né, como comentarista, o Jorge Guilherme, o Rembrandt, o Cabral Neto, que eu comecei a comentar alguns jogos do Pernambucano, depois a Copa do Brasil, aí surgiu o convite da Globo para fazer alguns programas aqui, e surgiu o convite para a Copa. A princípio eu ia fazer a Copa no cinema, com o Vilani, com a Mari, ia comentar jogos, aí surgiu a oportunidade do troca de passes. E assim, o que é marcante para mim no troca de passes é assim... No começo, Barba, principalmente, eu usava só da minha vivência de campo para levar lá para trás das câmeras. Claro. Mas isso só não ajuda. Porque eu comecei no troca no campeonato na Copa do Mundo, e a Copa do Mundo tem um feedback muito positivo, porque todo mundo é Brasil. Isso. Então, isso que eu senti bastante dificuldade no começo. Eu comecei no Sport TV fazendo a Copa do Mundo e o feedback, o Grafite faz uma leitura legal, aquela coisa. O gol que o Brasil tomou contra a Suíça. A gente tava comentando o jogo depois, e aí alguém comentou, mas o Alisson falhou nesse gol, aí o outro falou, não, falhou também. Aí Grafite falou, não falhou não. Mas por que não falhou? Eu falei, porque a bola passou baixa no primeiro pau. Quando a bola passa baixa no primeiro pau, não dá tempo do goleiro sair. É muito rápido. Porque a bola viajada, o goleiro olha, sai, ele grita, sai o soco, segura. Mas quando a bola passa baixa, a bola baixa no primeiro pau, o zagueiro tira, o atacante tira. Isso. Passou rápido ali, não dá tempo. Aí o cara passou, o cara raspou, o outro embaixo do gol. Aí, mas por que saiu esse gol? Falei, não, que o Brasil tava marcando em zona, não tava marcando homem a homem. Mas por que marcando em zona? Aí os atacantes ficam aqui e o Brasil faz uma linha aqui de 4 zagueiros, aí marca em zona. Só que os caras que vêm correndo ganham impulsão. Claro. Aí o cara subiu sozinho, que o cara empurrou o Miranda. O que é a marcação? A marcação em zona é uma distância de um braço, de 1 para 1, para ninguém entrar no meio, para não ter quebrar essas linhas. Aí os caras, o grafite é uma coisa básica que eu vivia. Você aprendeu. Como atacante, você tinha que ir lá, voltar. E eu, como atacante, como marcando, eu sempre ficava no primeiro pau para tirar aquela bola, que aquela bola não pode. A bola baixa passou ali, certamente é gol, ou bate no zagueiro e entra, um atacante marca o gol. Aí o pessoal tal. Aí quando eu saí da Copa, que eu voltei para Recife, depois eu voltei para Globo, eu comecei a comentar jogo do Campeonato Brasileiro. Aí você começa a receber o feedback negativo. Sim. Que é o quê? O Grafite tá falando mal do meu clube. O mesmo cara que me elogiava na Copa, ele tava me xingando que eu falei mal do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, aquela coisa. Então tem que ter esse discernimento. Torcedor, né, não sei o quê. E outra coisa que eu prezo bastante é o quê? Você tá jogando, Barba, você tá jogando lá. Aí você pode estar quebrando a bola, você pode estar num dia ruim, mal tecnicamente, mal fisicamente. Mas ninguém chega no Flamengo, no São Paulo, no Palmeiras à toa. Alguma qualidade o cara tem. O cara não chegou lá porque o cara é bonito, se o cara é feio, alguma coisa. Pode estar vivendo um mau momento. E quando você está jogando, você pode estar quebrando a bola. Se eu for criticar você, eu vou criticar positivamente. Eu não vou falar, o Barba não pressa para jogar no... Você não está ouvindo, mas quem que está ouvindo? Seu filho, sua mãe, seu pai. Então tem que ter discernimento nesses comentários, porque eles sentem até mais do que os jogadores. Sem dúvida. Eu vou contar um episódio aqui que é... Eu tava fazendo o jogo do Vasco, eu tava comentando, eu assisti o jogo do Vasco e tava comentando depois no Troca. Aí o Fabrício jogava no Vasco nessa época. E ele tava jogando de meia, ele é lateral esquerdo, mas ele tava jogando de meia. O Fabrício tinha aquele histórico de, do dedo da torcida do Internacional, a torcida do Vasco pegava no pé dele, só que ele tava jogando bem. Ele tinha feito, ele deu a jogada, o Vasco tava empatando 1-1, ele que fez a jogada do gol, deu passe, tava bem no jogo. Aí ele saiu, a torcida tava vaiando ele, porque o Vasco tava empatando em casa, não tava jogando tão bem, mas ele tava jogando bem.
Aí eu falei, a torcida do Vasco tem que ter um pouco mais de paciência com o Fabrício, porque um jogador tá jogando fora da posição, tá jogando bem, tá ajudando o time, ajudou no lance do gol, tem que ter um pouco mais de paciência. Ele tem um histórico e tal, comentei na boa. Passou uns 40 minutos, chegou a mensagem do Fabrício. Falei, ô negão, queria te agradecer aí. Eu falei, ô Fabrício, beleza? Não, porque meu pai ouviu você comentando sobre mim assim, ele ficou super feliz, que ele tava triste por conta da torcida falando, o pessoal me ameaçando, aquela coisa, pô, ele ficou super feliz de ouvir você comentando, falando isso e tal. Obrigado. Isso aí, eu não comento pra receber esses elogios dos caras, mas eu acho legal, pô. Um dia eu cheguei, depois da Copa do Mundo de 18, eu encontrei o Thiago Silva no aeroporto. E ele, pô, o Grafite, queria te parabenizar, tal, pelo, pô, você representa nós lá, você sabe o que acontece quando a gente dentro de campo, aquela coisa. Então, eu não faço, eu faço porque eu acho justo. Claro. Eu não vou meter o pau, lógico, o cara perdeu um gol, ó, não pode perder esse gol. Ah, por que perdeu esse gol? Ah, ele perdeu esse gol porque o gesto técnico foi o melhor, ele poderia finalizar de esquerda, ele tentou com a direita, por isso que ele perdeu o gol. Ah, mas eu não vou falar, pô, o cara é ruim, aquilo... Sim. Isso aí é os caras. E tem umas pessoas que falam, pô, grafite aqui em cima do muro, grafite é corporativista. Mas é tranquilo, é de boa, pô. Aí esse feedback é assim, eu gosto, assim, dos jogadores, dirigentes. Eu encontro muito dirigente hoje em dia, e assim, em palestra, em expo, assim, eu converso, pô, parabéns pelo seu trabalho, jogadores, próprios torcedores também. Assim, eu fico feliz, assim, de ter um feedback positivo. Não, sem dúvida, você, como eu tô te falando, você é um dos melhores aí. Aliás, falando em melhores, teve uma eleição, né? Que elegeu o Pedrinho melhor. Foi. E aí... o macho alfa. Então... Aí a Mili Lacombe falou essa história do macho alfa, não sei o quê, porque a Ana Thaís foi muito melhor e tal. Enfim... Como é que caiu isso pra vocês ali? Que vocês estão no dia a dia, virou zoeira. O Pedrinho, às vezes, ele é muito sentimental, né? Às vezes ele... Eu não sei, enfim. Como é que vocês receberam isso? O que você acha desse... Cara, eu entendo o Pedrinho, sabe? Porque na Copa do Mundo agora eu tive a oportunidade de estar dia a dia com o Pedrinho lá no hotel. A gente estava sempre almoçando juntos, jantando juntos, assim, e eu fiquei sabendo um pouco mais da vida do Pedrinho. Eu tenho um episódio na minha carreira com o Milton Mendes, que foi treinador do Vasco aqui. Uhum. Teve um jogo da Copa do Nordeste que nós empatamos com o Bahia em casa, 2-2, e precisava vencer lá em Salvador, 1-0, a semifinal da Copa do Nordeste 2016. E aí o Bahia era um time melhor que o nosso, tecnicamente e coletivamente. Era um jogo difícil. E esse dia nós jogamos na quarta, empatamos 2-2 e no domingo era o jogo lá. E no sábado sempre tem uma reunião pré-jogo para falar sobre as características do time. Esse dia o Milton reuniu todo mundo, ele tirou as cadeiras que estavam enfileiradas e fez uma roda. Aí sentou todo mundo assim, a gente começou a conversar. E aí hoje a gente não vai falar de futebol não, a gente vai falar da vida da gente. Aí cada jogador começou a contar uma história de vida. O que ele passou pra estar até ali. Irmão, passou 40 minutos, tava todo mundo chorando, mano. Porra. Tava todo mundo chorando. Porque o cara começou a contar a história. Teve um jogador que contou a história que quando ele tava na base, ele tinha 16 anos de um clube, ele ligou pra mãe dele e falou, mãe, eu quero ir embora aqui, que a gente não tem almoço, a gente só toma café e janta. E a mãe dele falou assim pra ele, filho, fica aí que pelo menos aí você tem café e janta, aqui você não vai ter nada. Caraca. Você vê o nível de história que era, os caras contando as histórias que fez, o que o pai fez, a mãe fez, pô, todo mundo chorando, se emocionando. E aquilo nos deu uma força, velho. Nós entramos em campo, ganhamos de 1-0 dos caras, classificamos. Então aquilo lá marcou muito a minha vida, porque... Quando você vive num vestiário que tem 30 cabeças, você trabalha de um prol que é o melhor da equipe. Só que são 30 cabeças que pensam diferente. Eu penso de um jeito, você pensa de um jeito, não só a nível esportivo, técnico ali, mas a nível de vida, do cotidiano. Sim. E a partir do momento que eu sei que um companheiro meu tem um problema particular ou passou as maiores dificuldades da vida para ter ali, eu vou ter um pouco de paciência com ele quando ele errar no campo, quando ele não estiver num dia bom eu fazer uma brincadeira com ele, ele mandar uma resposta atravessada. Então isso eu aprendi. E com o Pedrinho agora na Copa, o Pedrinho começou a contar as histórias de vida dele, o problema da depressão que ele teve, foi, porra, o Pedrinho é um guerreiro, velho. O pessoal fala, o Podrinho, aquela coisa, mas ninguém sabe o que ele passou de depressão pra se reerguer na vida, pra ser esse cara super, gente boa, positivo hoje, vencedor gosta, que todo mundo gosta. E eu entendo a coisa do Pedrinho.
E quando o Pedrinho deu aquela declaração da Mili, eu cheguei pra ele e falei assim, Pedrinho, a Mili não falou mal de você não, ela falou bem de você. Porque ela falou que você é um dos melhores também. Só que, no geral, ela fala dos homens que votaram entre... É a opinião dela. Independente se ela tá certa ou não. Mas eu tentei alertar o Pedrinho que a Mili não falou especificamente dele. Não queria manchar, não falar que o Pedrinho não é o melhor. Era a Ana. Ela falou que o Pedrinho é um dos melhores. Só que a Ana, por ser mulher, a grande maioria quem vota é homem, aquela coisa tal. Pronto, aí ele foi e deu aquela entrevista, aquela coisa... Mas pra nós ali a gente dá risada, a gente lamenta que teve esse problema, até, não tem nada a ver ele e a Ana, porque eles trabalham juntos e tal. Existe, nos bastidores esse negócio, quem é melhor, quem não é melhor, aquela coisa. Na TV tem tanta inveja como no futebol. No futebol é aquela competição. E na TV tem a competição. Por que tal fez o jogo tal e eu não fiz aquele jogo tal? Existe lá também. Comentarista, narrador, aquela coisa e tal. Muita gente também. Eu não vi nada explícito assim, mas a gente ouve história, aquela coisa, vaidade. Existe muita vaidade dentro da TV. Como existe no futebol, na TV existe também. Mas pra mim foi de boa. Encontrei o Pedrinho, a gente deu risada, o Igor Rodrigues tira onda pra cara. Ô, Grafite, fala pro Pedrinho ver aquela série lá, Machos Alfa, tal, aquela coisa tal. A gente tira onda, a gente brinca, porque o dia a dia ele tem que ser na brincadeira, Mas as polêmicas a gente deixa pro pessoal de fora.